Graça e paz, queridos! Boa noite! Hoje, 4 de agosto de 2025. Nós estamos aqui em São Paulo, exatamente às 19 horas e 50 minutos. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão, onde o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado e vai continuar sendo exaltado para sempre, porque Ele é o nosso Deus. E maravilhosa graça, né, gente, que o Senhor tem influído sobre as nossas vidas. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez, representando a igreja, qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao Ministério Clauiquel. Sejam todos bem-vindos, já estou vendo esse pessoal valente aí juntinho comigo, via Juju, a Simone Ravaiani, Pastor Mário Sato, Nadima de Moraes, João Batista, Francisca e João Henrique Malaguti, Alziro Eta. Gente, eu não estou enxergando todos, mas vão aí, vai escrevendo seu nome. Stephanie, Yurizinho, também eu vi o Antônio Tanaka. Sejam todos bem-vindos. Tem mais gente aí, eu vi um nomezinho diferente também aí. Laine, escreve aí de novo o seu nome, vai lá, Laine, né? Laine alguma coisa. Bruno Santana, sejam todos bem-vindos, queridos. E essa segunda-feira nós estamos assim, com muita alegria no Senhor, porque o Senhor tem operado maravilhas sobre a vida da gente. É isso mesmo. Giovana Silva também aí juntinho. Deus abençoe, querida, você e as suas filhas, a sua família. Deus seja louvado por sua vida. Como Deus é lindo, gente. E esse final de semana nós fomos surpreendidos pela presença, pela magnitude da presença de Deus. Eu não sei quanto a você, eu não sei como foi a maioria, né, o final de semana da maioria das pessoas, só do meu rebanho aí, mas espero que você já esteja começando a semana com Deus. Porque às vezes a gente busca o Senhor no final de semana na igreja, mas esquece de trazê-lo para o restante da semana, né? Tá lá no sábado na igreja louvando a Deus e chega no restante da semana, começa já uma vida de ímpio. Não vamos permitir o inimigo nos arrastar para longe da presença de Deus, não. Porque é Ele quem nos sustenta, Ele quem nos fortalece, Ele é quem nos restitui, Ele é quem nos traz paz de espírito e esperança, né, gente? O que é um ser humano sem esperança? Fala sério, o que é uma pessoa sem esperança na vida? É morta, gente. Uma pessoa sem perspectiva, sem confiança, que há um sentido para viver, é impossível a gente continuar. E o Senhor Jesus, Ele nos traz essa esperança. A palavra de Deus nos traz essa esperança. Porque por mais que a gente anda em negação, todos nós iremos um dia partir dessa terra. Algumas pessoas acreditam que simplesmente vai deixar de existir. Outros acreditam que vão voltar em outro corpo, em outro ser. Mas nós que confiamos na palavra de Deus e vivemos debaixo da luz e da esperança da palavra de Deus, nós temos uma certeza que existe uma nova vida, existe um novo céu e uma nova terra, que o Senhor nos foi preparar, como está escrito em João 14, que Ele foi nos preparar morada, né? E a gente tem essa certeza e essa confiança no Senhor, que Ele nos sustenta e Ele nos fortalece e Ele nos dá uma esperança após essa vida. E quando eu não acredito que um ser humano consegue ter paz no seu coração, vivendo longe da presença de Deus, eu não acredito que alguém consiga ter forças de levantar todos os dias sem ter um motivo maior chamado Deus. Então que Ele continue sustentando a tua vida, a tua casa,
a tua família. Deixa eu ver aqui, tem um versículo, falo. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eu quero em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Seja bem-vindo, Cláudio, Rosélia, Thomas, Dona Laura. Que Deus abençoe vocês, hein? Estavam lindos ontem lá na casa do Senhor. Obrigada, viu, pela presença. Para quem não sabe, o Cláudio e a Rosélia são os avós do nosso baterista, do Yuri. Que Deus abençoe. Toma, senti saudades de você ontem, viu? Valdenir Moraes aí juntinho, pastor Mário Sato, Ravaiane também juntinho. E, queridos, essa esperança não tem só que nos acompanhar para a vida eterna. Porque se a gente acredita que nós só vivenciamos Deus na eternidade, não há tanto sentido. A gente tem que crer que o nosso Deus, Ele está pronto para trabalhar nas nossas vidas aqui, na nossa vida aqui nessa terra. Jesus nos deixou bastante exemplo da presença dele sobre a vida daqueles que creem nele. Jesus, quando ele começa o seu ministério de 3 anos aqui, 3 anos e pouquinho aqui na terra, Jesus já começa fazendo obras de transformação. O primeiro milagre, que é descrito como o primeiro milagre de Jesus, foi quando Jesus ele estava numa festa de casamento. E as festas de casamento naquele período duravam-se dias. E era muito comum que no início da festividade, os senhores eles colocavam ali o melhor vinho no início. E o ruim eles deixavam no fim, porque as pessoas já estariam embriagadas mesmo, então elas nem sentiriam a diferença, né, do sabor. Mas Jesus, ele é convidado, tá ele e a mãe dele numa festa. Sabemos dessa passagem, com certeza, mas é bom relembrá-la. E, de repente, a Maria fica sabendo que na festa acabou o vinho. Bem, naquele período, acabar o vinho, gente, significava acabar a alegria, né? Acabou a festa. E Maria vai até Jesus e fala: filho, acabou o vinho. Jesus, ele fala: mas que tenho eu contigo, mulher, né? Não é chegado o meu momento de começar o meu ministério. Mas Jesus sempre sendo Jesus, né? Incrível e maravilhoso. E aonde Jesus está presente, é aí que você tem que entender. Por mais que você crê no novo céus e na nova terra, aonde Jesus está presente, a alegria não falta. Mesmo em meio às dificuldades, ele tem a honra e o prazer de fazer algo diferenciado na nossa vida. E Jesus, ele fala: peça para que traga as talhas de águas. E levaram 6 talhas de água, cheia de água até Jesus. E daí ele falou: sirva. Pediu para o mestre Sala, o homem responsável, para que ele experimentasse o que? A água que era usada para lavar. E ele, quando experimentou, ali tinha o melhor vinho. Quando foi dado aos convidados, eles chamaram o dono da festa e falou: vocês fizeram diferente, não é o normal oferecer o melhor vinho no início da festa, no entanto, vocês ofereceram o melhor vinho no final da festa. Percebeu que com Jesus não tem final infeliz? Porque aonde ele está, não é história de contos de fada não, tá, queridos? Porque aquilo é uma mentira, mas se trata da presença de Jesus, da presença do Senhor. E ele consegue fazer com que dias normais, acontecimentos normais, torna-se em milagre.
Muitas pessoas seguem a Jesus e até falam que esperam a volta de Cristo. No entanto, tem muita gente com medo. Tem pessoas que falam, ainda tenho que casar, ainda tenho que fazer isso ou aquilo. Mas, queridos, observa bem, para nós vamos ter um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus, que seria fim de festa, fim do vinho bom, aí sim começa o momento de alegria. Observa que Jesus, no nosso mundo natural, ele mostra como será com ele no sobrenatural, aonde ainda a gente nem imagina como há de ser. Amados, vamos continuar crendo que esse Jesus, que começa já o ministério dele, transformando a água em vinho e mostrando que com ele, aquilo que parece final, é na verdade o momento mais gostoso da nossa história. Ele é o Deus da tua vida. E ainda que parece que tudo foi tirado de nós, ainda que parece que está chegando contadinho os dias do nosso fim aqui na terra, mas o Senhor quer que cada dia seja intenso com Ele. Pensa comigo. Em todo momento que Jesus apresenta-se, ele apresenta-se com compaixão, com milagres e mostrando como realmente é o Pai. Lá já mais no finalzinho, quando Jesus ele volta da sua oração do Getsemane, que ele iria ser realmente condenado, crucificado, primeiro preso, condenado e crucificado e morto por amor a nós, Jesus, ele é surpreendido, entre aspas, né? Porque Jesus não era surpreendido. Ele recebe ali vindo os soldados romanos e naquele momento os soldados romanos, ele fala assim, a quem vem buscar? Um cão? Vem com paus, com pedra, né? E eles estavam procurando Jesus. Naquele momento, lembra-se comigo que o apóstolo Pedro, ele pega, tira a espada e corta a orelha de um dos soldados, Malco, se eu não me engano. E Jesus, ele falou, com a espada, com fere serás ferido, né? E Jesus, ele era contrário à violência. E Jesus pega a orelha daquele soldado e coloca novamente, de uma maneira de milagres. Perceba, Jesus nos mostra que desde o início até o último instante dele aqui na terra, que foi a ascensão dele, ele tem milagres a oferecer. Quando os discípulos, por exemplo, estavam já ainda meio chorosos, né? Porque Jesus havia morrido e ressuscitado, mas estava aquela coisa que eles viam, às vezes Jesus, às vezes não, eles ficavam naquela busca, mas naquele período que Jesus anda na terra após a sua crucificação e ressurreição, Jesus opera milagres. E nós estamos deixando de crer no milagre, queridos. O milagre maior hoje, eu entendo que é confiar no Senhor. Hoje o maior milagre é acreditar na presença de Deus. Hoje, o maior milagre que pode ter no nosso coração é crer no operar de Deus. Eu estava no estabelecimento agora há pouco e vi que nosso país está terrível, né, gente? Terrível. Está bem dividido, o bem e o mal. E eu vi sobre a prisão do nosso antigo presidente. E eu pensei, se Deus, ele quer, se Deus quer, tudo isso muda, mas Deus não está querendo. E por que Deus não está querendo? Porque nós deixamos de sermos crentes. Eu estou falando não só subimos com Jesus, mas todas as denominações que lá falam no nome de Jesus, nós deixamos de querer agradar a Deus. E nós estamos ultimamente agradando as pessoas. Sabe, o próprio ego, os próprios desejos de coração. A maioria das igrejas que se dizem pentecostais hoje são praticamente igrejas de fariseus. A corrupção, o pecado tomou conta da nossa mente, do nosso lar, das nossas igrejas, da nossa mentalidade. E aí, se vier uma perseguição que está vindo rapidamente,
a gente vai ter que voltar a acreditar no Deus do milagre. Queridos, Deus está dando pão, a gente não está vendo. Deus está sustentando a nossa casa, a gente não está enxergando. O Senhor está andando pelas ruas, curando, libertando, fortalecendo e dando algo que para nós parece pouco, gente, mas é a liberdade e nós não estamos enxergando. Sabe, choramos por motivos banais. Sentimos sufocados, sentimos solitários, sentimos abandonados. Gente, isso é um ego muito inflamado. Isso é um ego que está dominando a mente das pessoas. Isso é falta de amor a Deus e amor próprio. As pessoas hoje são movidas a serem aplaudidas, a serem reconhecidas. Queridos, o maior reconhecimento nós temos da parte de Deus. Eu lembro que a minha mãe, ela falava bem assim, ela falou muito isso em live. Gente, o maior milagre, a gente está respirando. A vida é um milagre. Quantas pessoas agora gostaria de ter a tua saúde? Gostaria de ter as tuas possibilidades? Quantas pessoas agora estão chorando no leito de morte, esperando um milagre, esperando uma solução? Mas a maioria da sociedade cristã hoje vive, sabe, achando que Deus só tem obrigações com a gente. Deus, ele não tinha nenhuma obrigação com nenhum de nós. No entanto, ele entregou o seu único filho para que padecesse em nosso lugar. E além de padecer em nosso lugar, nos deu através do nome do sangue de Jesus Cristo a autorização para expulsarmos demônios, para declararmos cura, para que através da oração do justo os enfermos sejam curados, os paralíticos andem, os surdos ouçam, os mudos possam falar, os cegos possam enxergar e que as pessoas possam contemplar as maravilhas de Deus. Gente, nós vivemos numa sociedade do narizinho virado. A gente não gosta de uma coisa, não gosta de outra. Amados, o Senhor tem colocado mantimento à nossa mesa e o nosso nariz tem franzido para o mantimento que Deus coloca. Deus tem permitido a maioria do povo dele ter família, ter irmãos, e no entanto as pessoas estão com intolerância dos seus próprios familiares. Amados, nós estamos vivenciando dentro da nossa casa aquilo que nós não deveríamos vivenciar, a falta de fé, a falta de confiança, que o nosso Deus, Ele está sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor fala que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Nós pedimos para gastarmos nos nossos próprios deleites, nos nossos próprios desejos, nossos próprios pecados. Mas a partir do momento que sabemos pedir diante de Deus, aquilo que toca o coração do nosso Senhor, nós recebemos. Claro, nem tudo nós iremos receber da maneira que pedimos, da maneira que queremos. Mas eu tenho certeza que muitos aí do outro lado sabem que muitas coisas que não receberam é porque não pediram. Eu tenho certeza que muitos aí do outro lado têm no coração uma mágoa consigo mesmo, porque deixou de orar, deixou de buscar em algum momento da sua vida e sabe que foi perdedor e perdedora porque deixou de crer que o Senhor estava operando. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para você reatar a tua fé com Deus. Nunca é tarde para você reavaliar a tua vida com Deus. Nunca é tarde. Olha, o Senhor, Ele sempre nos dá uma chance. Sabe, queridos, depois que a pastora Clau partiu para o Senhor, eu penso muito, eu com Deus. E muitas coisas eu falo, Senhor, porque eu não tive esse entendimento antes, enquanto ela estava viva.
Porque por muitas vezes eu olhei por outro ângulo certas situações da igreja, da minha vida, das pessoas. E eu fico, sabe, gente, me perguntando bastante por que eu não dei lugar à visão espiritual que hoje eu tenho, que é forte para mim hoje. É como se tivessem caído dos meus olhos uma nata, uma névoa dos meus olhos espirituais. Porque eu vivia uma parte minha muito assim, relax, né? Porque enquanto tu tem mãe, tu continua uma criança, sabe? Por mais adulto que você seja, você tem colo, você tem abraço, ainda que a sua mãe seja ruim aos seus olhos, que não era o caso da minha, mas você continua sendo uma criança. A partir do momento que tu perde uma mãe, biológica mesmo, tu percebe que você tá nesse mundo sem chão e tem que agarrar-se à fé, ainda que você já é mãe, ainda que você já é pai, ainda que você já é avô, você que aí já perdeu uma mãe, você sabe do que eu tô falando, você passa a sentir um outro peso na vida. Mas a área espiritual, eu vejo quanto hoje eu enxergo diferente certas situações, quanto hoje eu sou mais paciente, né, com certas situações, como hoje é irrelevante certos assuntos para mim, não tem mais peso, não tem mais valor certos assuntos ao meu coração. E a gente percebe que mesmo nesse momento, ao operar de Deus na nossa vida, e eu falo, Senhor, porque eu não confiei mais, porque eu não busquei mais, porque eu não dei mais lugar ao teu Espírito. Então eu sei que aí do outro lado, você tem alguma questão na tua vida que você pensa igual eu penso, sabe? Que você de alguma maneira pensa igual eu penso. Mas sabe o que é o mais incrível, gente? Que Deus, Ele nos dá chance. Ele nos dá a chance de enxergar com os olhos dele, mesmo depois da gente ter sido meio tonto na vida, sabe? Mesmo depois da gente ter sido meio incoerente na vida. O Senhor, Ele nos dá a chance. Quando nós entregamos a Ele a nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração a Ele, quando nos quebrantamos na presença dEle, gente, Ele ainda nos dá a chance de sermos melhores, de sermos instrumentos na mão dele. Deixa eu mandar um beijinho para Isabela que está aí escrevendo. Beijo, Isa. Te amo, lindinha. Paz Cristiana, Maria Marcolina, todo o pessoal que está chegando depois aí, Augusto. Deus abençoe vocês. Então, põe no seu coração, ainda que você errou muito, ainda que você foi muito distraído com Deus, dá tempo ainda de você ainda ser muito usado por Ele. Dá tempo do seu coração bater na mesma frequência com o coração de Deus. Gente, hoje eu olho para trás e falo como minha mãe era uma mulher de Deus. E olha, eu já valorizava ela em vida, muito. Mas hoje eu olho e falo, era isso que ela via, era isso que ela sentia, era isso que ela escutava de Deus. É muito forte, gente. Mas essa chance, quem nos dá é o Espírito de Deus. De ter ainda esse contato. Então não importa se você tem 20 aninhos de vida, 30 aninhos, 50, como muitos de nós temos aí, 60, 70, 100 anos. Ainda dá tempo de você ser um instrumento nas mãos de Deus e usufruir dos milagres dele dentro de ti. Talvez tu espera tanto os milagres através da tua vida para curar, como eu disse até no início, enfermos, para abençoar vidas, né? Às vezes tu espera tanto ser usado por Deus para ministrar, né? Que a turma tem, gente, não tem um pentecostal que já não escutou assim, você vai pregar para nações, né? Pelo amor de Deus, gente, né? Massacrou já isso. Eu creio que a primeira pessoa que tu tem que pregar muito mesmo é pro teu próprio coração. Para o nosso próprio coração. É muito importante nós entendermos, primeiro, a nossa convivência com Deus. Tem pessoas que passaram pelo meu ministério, o ministério da pastora Clau, e quando passaram pelo... Beijo, Lorenzo! Quando passaram pelo ministério da pastora Clau e o meu, e não entenderam
a presença de Deus, não entenderam as sagradas escrituras, não entenderam o que é servir a Deus. Não permita você ser uma dessas pessoas que o entendimento delas estão cegos por permissão de Deus. Vai, bate na porta do Senhor, para que tu tenha maior entendimento da palavra, para que você tenha maior comunhão com Deus, para que o Senhor possa fluir dentro da tua vida como você nunca sentiu antes. E sabe, o mais incrível, dá tempo de você ser usado por Deus. A Simone aí Havaiane está aí concordando, o João Batista, Sandra Mara, Deus abençoe Sandra Mara. Gente, dá tempo de mudar a vida de um derrotado para um servo verdadeiro de Deus, um filho amado de Deus. Dá tempo dessa mudança extraordinária acontecer na tua vida. Se tu tem 1 ano de vida ainda pela frente, 1 mês, mas que seja com o vinho novo na tua vida, que seja com o melhor vinho na tua vida, que seja com a alegria da presença de Deus, que seja com a sabedoria do Senhor. Porque é melhor um dia diante de Deus do que 1000 anos fora da casa do Senhor. E a casa do Senhor não são paredes. A casa do Senhor é o tabernáculo eterno que o Senhor Jesus já implantou para nós, aleluia. Então, creia, queridos, ainda que você já avó, e você está assim, não resta mais nada, resta esse tempo que tu tem ainda na terra, é precioso para que você usufrua da graça do Senhor, da presença de Deus, da magnitude, da grandeza de Deus. Não importa o que você já fez no mundo lá fora. Às vezes tu já foi um adúltero, um ladrão, você já matou, você já se prostituiu, você já levantou falsos testemunhos. Não importa. O Senhor está te oferecendo a graça dele, a comunhão com ele. O Senhor não vai te olhar pelo passado. O Senhor não olha pelo passado. Tanto é que se um servo de Deus tem um passado incrível, mas ele erra agora, perde tudo, gente. Assim também aquele que teve um passado horroroso, mas de repente teve uma entrega a Deus. O Senhor não vai te olhar o ex-traficante, o ex-assassino, o ex-prostituta. Não, o Senhor não olha. Nós falamos, aquele é o ex não sei o que lá, né? O ex não sei o que lá. A gente tem sempre o ex, né? Mas, pela palavra de Deus, tu é filho amado, querido. Sabe? Você é sacerdócio real, aleluia. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, ele vai te olhar pelo novo rótulo que você tem. De salvo, de lavado, de redimido no sangue de Jesus. Gente, nós estamos vivendo um tempo de loucuras, nós estamos vivendo um tempo de massacre mental, onde as pessoas são denominadas por problemas psiquiátricos, por problemas de desordem mental. Para de querer ser rotulado por esses rótulos da psiquiatria. Deixa Jesus tomar conta do teu coração. Sabe, se você for curado agora e ele cura, você não vai ser o ex-esquizofrênico, o ex-paranoico, você vai ser o novo convertido, a nova criatura. Permita o Senhor fazer de você a nova criatura. Valdirene Lima, seja bem-vinda. Michele Klein, seja bem-vinda. Aleluia. A nova criatura, queridos. E o inimigo muitas vezes ele tenta nos reimplantar as velhas características, mas a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Permita que o Senhor faça morada na tua vida. Permita que o Senhor te envolva de maneira sobrenatural. Às vezes a gente fala assim, ninguém me ama. Na verdade, a gente não se ama. Porque se a gente realmente se amasse, a gente não estava nem preocupado se o outro tem um carinho por nós ou não. A gente nem ia estar assim, valorizando o sorriso ou o olho torto dos outros. Se a gente realmente desse valor a nossa alma, a nossa vida com Deus, pouco iria nos importar aquilo que os outros pensam de nós, porque nós iríamos nos importar com aquilo que Deus
pensa da gente. Mas quando eu falo que a gente não ia se importar, é assim, não doer, sabe, gente? Não doer dentro da gente a maldade alheia contra a vida da gente, quando a gente valoriza Deus dentro de nós, porque o próprio Jesus, ele fala que nós seríamos perseguidos, odiados por todos, nós seríamos injuriados, alguns de nós seriam presos e até mortos por amor à palavra dele. Ele ainda fala que nos últimos tempos será o quê? Pai contra filho, filho contra pai, né? Os próprios da casa iriam lutar contra nós. Mas ele não falou isso para que a gente fique com o coração amargo. Muito pelo contrário, nós só podemos vencer quando o nosso coração, ele tem um coração ligado com Deus. Amados, eu só consigo vencer as batalhas espirituais como pastora, que as pessoas, parece que não, né, gente? Eu entro bastante na vidraça, né? Para receber pedra, eu fico bem na vidraça para receber as pedras. E é uma luta muito feroz, gente, não é fácil não, tá? Não pense assim, é fácil não, são guerras muito ferozes. Mas eu só ganho essas batalhas. E ganhar batalha não é ter pessoas em cima da minha cabeça, tá, gente? Ganhar batalhas é quando o Senhor sai vitorioso através das situações, a arrependimento, a conversão. Quando as pessoas não entendem num arrependimento, perder batalha, né? É difícil. Mas quando há arrependimento, há quebrantamento, como eu, pastor, ensinando a cada ovelha, em cada situação, é maravilhoso, gente. E eu só ganho as batalhas quando, no meu coração, eu uso as armas de Deus. E as armas de Deus não é ódio, não é raiva, não é inveja, não é a mentira, né? As armas de Deus é a verdade, é o amor, a compaixão ao próximo, né? E isso nos traz vitória. Então, quando o mundo está nos chamando de trouxa, de bobo, aí nós estamos sendo o quê? Vitoriosos. Então, ganhe essas guerras através das armas certas. Oração, orar. Gente, tem a oração que eu falo que é a oração do voodoo, né? É o voodoo. Vocês acham bonito quando uma pessoa fala que vai fazer macumba para um líder mundial? Vocês acham bonito? Que vai fazer uma macumba? Eu achei feio demais, gente. Eu achei muito feio da parte, né? Dessa pessoa. É muito feio. E olha a diferença que Jesus fala pra gente. Ore pelos inimigos. Abençoa quem amaldiçoa você. Presenteia quem não te presenteia. Que valor tem cumprimentar quem te cumprimenta? Gente, Jesus, ele é incrível e ele nos ensina a ganhar as guerras orando pelos nossos adversários. Por exemplo, eu oro pelo nosso governo. Eu oro sim, gente. Eu oro. Acho que eu já acabei de declarar que eles não são muito por nós, né? Mas eu oro por eles, porque Jesus nos ensina a orar por aqueles que se posicionam contra nós. E é tão feio, né, nas outras religiões, quando começa, eu vou fazer uma macumba para você acontecer isso. Gente, até o próprio macumbeiro não gostou dessa história. Então, observa bem, você como cristão, que muitos dos pentecostais, né, da linha pentecostal, eu sou pentecostal, mas olha, eu tenho vergonha de muitos pentecostais. O que eles fazem? Você vai ver, é a vingança. E põe assim, eu vou orar para acontecer isso. Gente, eu lembro que uma vez, eu e minha mãe e a igreja fomos lá numa tribo de índio levar comida lá pro sul de São Paulo aqui, né? E nós fomos levar mantimentos, brinquedos. Bem, não vem ao caso contar detalhes agora. E no caminho, uma cristã, a minha mãe ficou com dó e falou para o motorista do ônibus parar e dar carona para essa mulher, né? Que era de uma denominação, qual tem usos e costumes. E minha mãe, tão misericordiosa, a mulher olhou para a cara da minha mãe e falou, escuta, você é do diabo. Você tem o cabelo pintado, cabelo cortado, usa batom. E eu lembro, acho que os irmãos aí lembram, e amaldiçoou o cabelo da minha mãe. Gente, isso é crente. Isso é crente. Pessoas que amaldiçoam o filho dos outros, que amaldiçoam o corpo, o cabelo dos outros. Isso é servo de Cristo.
Isso é ser cristão. Então, quando você faz aquela oraçãozinha revoltadinha, pedindo uma vingança para Deus, pedindo justiça, lembre-se que Deus é justo mesmo. E Ele vai usar a justiça para nós também. E a gente cresceu numa cultura assim. E a gente já fez muita essa besteira. E tá na hora da gente olhar e falar, mas gente, eu não faço nem hoje. Hoje eu não faço porque eu aprendi, eu faço porque eu sinto compaixão. Eu sinto vergonha de pedir para Deus o mal para os outros. Eu sinto vergonha, gente. Eu sinto vergonha, tá? Lógico, já fiz essa besteira, mas hoje eu sinto vergonha de pedir algo que é contrário àquilo que Jesus ensinou. Às vezes a gente deixa de um adultério, porque, é o adultério, né? Mas pega e chega diante dos céus, dos principados, amaldiçoando pessoas inocentes, é até que deve, sabe? Levantando falso testemunho. E daí a gente fala, aquele adúltero, gente, não vamos fazer como esses fariseus. Vamos tomar conta da nossa alma e do nosso entendimento com o Senhor. E é a cultura que nós carregamos na nossa nação. A cultura do amaldiçoar, a cultura de fazer um trabalho para as pessoas. E isso, os ditos cristãos levaram isso consigo. Gente, tem coisas que Deus abomina, e uma delas, o Senhor odeia, são os pés que se apressam a derramar sangue inocente. É a língua que profere o mal, que levanta falsas, e assim, tem lá uma passagem bíblica que fala justamente sobre isso. Tem pessoas que elas amam ter inimigo. Elas só vivem para ter um inimigo. Elas só conseguem ter um relacionamento quando tem uma vizinha de inimigo, quando tem uma pessoa da igreja como inimigo, como tem alguém da parentela olhando assim como inimigo. Queridos, nós já temos um inimigo que anda ao derredor de nós, nos tentando tragar, que é o Satanás. Tem gente que só consegue ser feliz num relacionamento, ser feliz na sua vidinha medíocre, quando eles criam dentro da mente deles uma inimizade, um inimigo. Nós já temos. E, queridos, nós precisamos vigiar dia e noite contra esse adversário. Jesus falou que nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. E as pessoas, elas só são felizes quando tem uma sogra de inimigo, quando tem um cunhado de inimigo. Gente, acorda! O adversário, ele quer colocar no coração do ser humano inimizade, solidão, mágoa, tristeza, agonia. Observa quanto na nossa cultura o inimigo maltratou as pessoas na infância. Quantos que estão participando agora ou depois tiveram uma infância com violência? Seja abuso sexual, seja pessoas que apanharam muito na infância, que passaram humilhação, necessidade. Por que o inimigo quer marcar tanto a infância de um ser humano? A primeira etapa de um ser humano. Porque ele sabe que marcando a primeira etapa, a pessoa vai carregar amargura no coração, traumas, tristeza, medo. Mas vamos dar uma notícia para o mundo espiritual? A notícia que você já conhece Jesus? Vamos anunciar em voz alta que o seu curador, o seu salvador, ele já tirou de você essas marcas do passado. Seja livre, meu amado e minha amada. O seu agressor não tem mais poder sobre a tua vida. Não deixa que essa legalidade continue em você. Parece que não, mas a legalidade, a pessoa às vezes nem existe mais, mas a legalidade do ódio, da mágoa, do desprezo, ficou em você. A legalidade da inferioridade ficou em você.
Que adianta a pessoa estar morta? Sabe? Fala hoje no teu coração, Jesus já me libertou. O inimigo não tem poder para marcar o resto da minha vida. Para isso que Jesus veio. Muitos aí já perguntaram, por que Deus permitiu acontecer isso comigo, lá na adolescência, na infância? Olha, eu não sei explicar certas coisas para você, mas eu sei explicar algo. Que o seu Redentor, quando ele foi na cruz do Calvário, ele levou justamente essas dores que você insiste em carregar. Ele levou sobre ele todas as marcas que você quer continuar carregando na tua alma. Ele já colocou sobre os seus próprios ombros. Ele padeceu por amor a ti. Sabe o desprezo que teu pai te deu, teu irmão, a tua mãe, sei lá eu quem lá no passado fez algo para você? Jesus já levou. Quando fala que ele levou, significa que essas dores não têm mais poder sobre a tua vida. Essas lembranças não te machucam mais. Essas dores não lhe pertencem, ainda que o inimigo faz pessoas agirem de uma maneira muito semelhante. A tua memória aciona, teu cérebro aciona de novo lembrando do maltrato. Você já começa a ficar endurecido, você já começa a ficar se protegendo, rígido, né, na situação. Eu tô aqui para te lembrar, esse é meu trabalho. Eu tô aqui para te lembrar. Acorda desse pesadelo. Acorda, Jesus já levou essas dores não te pertencem mais, aleluia. Esse é o meu trabalho, te relembrar, te acordar que Jesus já levou, não dói mais, não mais faz parte de você, não dói mais as traições, não dói mais o desprezo, não dói mais o abuso sexual que você já passou, não te pertence mais. Jesus já levou. Eu tô aqui para te acordar e quantas vezes precisar, até o finzinho da minha jornada, eu vou te lembrar. Ei, Jesus já levou por você. Ele comprou a preço de sangue. Ele sofreu em teu lugar. Manda embora esse sentimento, não te pertence. Jesus já te libertou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E não importa a idade que tu tem, Jesus já fez a obra no teu coração. Para de mastigar, para de ruminar aquilo que não lhe pertence mais. Jesus já fez a obra na tua vida. Jesus já mudou a tua história. Jesus já mudou a tua estrutura interna. Jesus já mudou a tua vida. Você é um homem, uma mulher de Deus, liberto e liberta em nome de Jesus Cristo. O Senhor já reescreveu o teu destino, aleluia. E essa esperança que nos cerca, que nos dá vitória, glória a Deus. Você não precisa ficar cheio de defensiva, cheio de... Jesus já fez isso por você na cruz, aleluia. E ele te fez para ser o quê? Paciente, bondoso, perdoador, verdadeiro, íntegro, justo, fiel, aleluia. O Senhor te chama de luz, meu amado. Você não tem mais trevas em você. Você faz parte do Pai das luzes. Você é filho do Pai das luzes, aleluia. O diabo não tem mais parte em você. As trevas não faz parte mais da tua vida. Ainda que você em algum momento caia em algum pecado, o Senhor está ali como advogado te tirando do lamaçal, tirando você do pecado, da injustiça, porque agora Ele é o teu Pai, aleluia. Você o recebeu como Senhor da tua vida. Você não é mais órfão, você não é mais desprezado. Você tem um Pai, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem alguém que cuida de ti, aleluia. E não cuida só desde que tu nasceu, não, que você nasceu. Ele cuida de você antes mesmo que você existisse, aleluia. Oh, glória ao Espírito Santo. E é bíblico que aquele que se arrepende, o Senhor coloca o seu pecado no mar do esquecimento, glória a Deus.
E sempre use da mesma misericórdia que Deus tem usado para com a tua vida. Use para com a vida daquelas pessoas que estão ao teu redor. Use de misericórdia para a vida das pessoas que estão à sua volta. Aquelas insuportáveis, aquelas legais, aquelas que você nem topa muito com elas, mas use da mesma misericórdia, porque da maneira que você tem misericórdia, o Senhor usará para contigo, aleluia. Da maneira que tu julga, também tu será julgado. Isso é lei, gente, é como eu falo sempre, é como a lei da gravidade, aleluia. Olha, eu vi acho que foi ontem, não sei, eu sei que ela é cristã. Eu não sei se o trabalho dela é muito bom, mas essa chamou a atenção. Ó, relaxa esse músculo aqui da testa, ela falou assim, relaxa o queixo, e agora, relaxou? Agora lembra de 5 pessoas que você ama. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrou de 5 pessoas que você ama? Lembrou? Põe aí se você lembrou de 5 pessoas que você ama. Lembrou? De 5 pessoas que você ama? Eu fiz o teste junto, quando eu assisti. Lembrou de 5 pessoas que você ama? Daí ela falou assim, em qual lugar você estava? E quando ela fez essa pergunta, eu percebi que eu não me coloquei em nenhum lugar. E a palavra de Deus fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então a primeira pessoa a te amar é Deus, a segunda é você mesma. É forte, né, gente? Alguém aí do outro lado colocou você nessa lista de 5? Se você colocou você na lista de 5, fala, Simone, eu também não me coloquei. Eu também não me coloquei, Simone. Alguém colocou você mesmo nessa lista aí de 5? Alguém colocou? Alguém colocou você? Se você colocou, você fala, eu coloquei. Se não, faz igual a Simone, eu também não me coloquei. Me responde aí. Demora a chegar, né, gente? As respostas demoram um pouquinho. É interessante, gente. É muito interessante. Cleo, não me coloquei. Cristiano, você Cristiano, com certeza. Não me coloquei. A gente não passa. João Batista, tinha certeza, João. Olha, Augusto também não, Alzira também não. Valdenir, ele se colocou. Você colocou você mesmo, Valdenir? Interessante. Valdirene Lima, eu também não, olha só. Maria Marculina também não. A Sandrinha também não. A Ju também não. Interessante, né, gente? O Cláudio Roberto também não. O Diguinho Sato também não. Interessante. O Wagner Marcos também não. Gente, eu achei interessante porque eu não me coloquei, sabe? Em nenhum momento me coloquei. É interessante. Diz ela que a gente tem que se amarem para poder amar os outros. Eu achei interessante. Até onde isso tem base? Bíblica, né, gente? É bíblico. É bíblico. É bíblico, né? Como a gente pode salvar alguém sem antes a gente se salvar? Como a gente pode cuidar de um doente se a gente está doente, né? A gente tem que ir vendo também, a gente se jogar numa água sem saber nadar. É difícil, né? Querer salvar sem estar salvo. Então vamos nos reestruturar. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do templo do Espírito Santo, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar da nossa alma, aleluia, vamos nos perdoar um pouquinho. Você se perdoa? Eu tenho costume de não me perdoar muito, não. Eu sou bem crítica comigo mesmo. Eu me critico bastante. A Nadiva, eu também não me coloquei. Interessante, gente. Eu não tô condenando ninguém aí não, tá? Nem quem sim, nem quem não, tá? Eu
Eu só achei interessante e trouxe para vocês. Deixa eu ver o que a Valdirene escreveu aí. Verdade, é isso mesmo, gente. E é isso, é bom movimentá-los. A palavra falou com você em algum momento? Eu tenho certeza que sim. Mas acho que um grande momento que a palavra falou comigo é que Jesus levou sobre ele todos os meus traumas. E eu confio nisso, gente. Eu confio. A Simone é perfeccionista, por isso que ela tá tocando bem, tá tocando bem. Gente, você crê que Jesus tomou sobre ele os teus traumas, as tuas dores do passado? Então escreve aí uma frase agradecendo a Jesus, tá? Agradeça só a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Deus, principalmente a Jesus que foi até a cruz. Agradece a Jesus, porque Ele levou sobre Ele as tuas maldições. Escreve agora, antes de terminarmos, uma frase de agradecimento por Jesus ter morrido em nosso lugar, por Jesus ter levado as tuas dores, por Jesus ter se sacrificado em teu lugar. Coloque uma frase de agradecimento a Jesus, por Ele ter realmente levado sobre Ele as tuas transgressões, as minhas transgressões. Escreve aí uma frase de agradecimento a Jesus por Ele ter levado as tuas dores. Escreve bem assim colocado: Jesus levou sobre Ele o meu pecado. Te amo, Jesus. Obrigada por me fazer livre. Ai, que lindo, Simone. Que lindo. Cristiana, agradeça a Jesus, meu Salvador. Aleluia. Vai escrevendo que eu vou tentar ler de todos que estão agora aqui ao vivo. A Ju, te agradeço, Jesus, por ter morrido em meu lugar. Aleluia. Eu vou escrever um monte, né, gente? Um monte. É que é difícil na live. Ultimamente anda dando um pouquinho de problemas lives. Vai lá. Escreve aí o teu agradecimento a Jesus. Giovana, Jesus, obrigada por me tornar livre. Te amo. Amém. Glória a Deus. Mário, Jesus Cristo levou meus pecados. Solange, Jesus, te agradeço pela minha vida eterna. Amém. Gente, especifica que Ele levou, profetiza, fala, escreve, sabe? Que Ele levou as suas dores, que Ele levou os teus pecados, que Ele levou os teus traumas, as tuas transgressões. Isso é muito importante. O diabo tem raiva disso. A Cleo, obrigado, Jesus, por ter morrido em meu lugar, levando sobre ti os meus pecados. Te amo, Jesus. A Stephanie, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo amor que ofereceu sem eu merecer. Amém. O Cláudio, obrigado por tudo que fez e faz na minha vida. Esfrega na cara do diabo que Jesus tem feito, que Ele fez por você. Esfrega na cara do diabo. Fala em voz alta: Jesus levou meus traumas. Jesus levou meu pecado, as minhas transgressões. Se você está num lugar que você pode falar alto, fale. Augusto, obrigado, Jesus verdadeiramente tomou sobre si os meus erros, meus pecados e as dores. Tem mais aqui. Simone Ravaine, Jesus, meu Salvador, meu Redentor, tudo levou sobre Ele todas as minhas culpas. Maria Marcolina, obrigado, Jesus, por ter levado as minhas dores. Augusto, te amo, Jesus. Tem mais aqui, né? Francisca... João Batista, Francisca, Jesus, obrigado por levar meus pecados. João Batista, agradeço por morrer por mim. Rodrigo, Jesus, obrigado por carregar meus traumas e maldições na cruz. Marcos, obrigado, Jesus, por libertar do mundo e escolher para te servir. Te amo. Mário, obrigado, Jesus, porque deu a própria vida na cruz, levando todos os meus pecados. A Ju, obrigado, Jesus, por ter levado os meus pecados, traumas e medo. Tu és maravilhoso. Te amo, Jesus. Alzira, obrigado, Jesus, por ter me ensinado a tua palavra. Ai, que lindo, gente. Que lindo. O inferno estremece diante da tua palavra. Aleluia. Aleluia. Nós temos que começar a ser gratos em palavras, em atitudes, em tudo para Jesus. Sabe?
vamos continuar proclamando, porque a palavra tem poder. Pela palavra foram criados céus e terras. Pela palavra foi dado ao homem vida. A palavra tem poder, põe isso no teu coração. Jesus me libertou e me curou e me tornou filha amada. Amém, Giovana. Nadima. Jesus, obrigado por ter me libertado do passado. Amém. Sônia Mel, obrigada, Jesus, pelo sacrifício na cruz, pelo amor em meu lugar, levou meu pecado e venceu a morte. O Lúcio e a Alzira estão assistindo na TV. Que legal. Deus abençoe, Lúcio. Deus abençoe, Alzira. Gente, é isso. É o profetizar a tua vitória. Isso é se amar, viu? Isso é se amar. É mostrar para o inimigo que você tem paternidade, você tem Deus na tua vida. Amados, eu confesso que Jesus Cristo, Ele levou na cruz do Calvário sobre os seus próprios ombros toda a minha iniquidade, todos os meus pecados, todo o castigo que era para cair sobre mim, caiu sobre Ele. E pelas suas pisaduras, eu sou sarada. Aleluia. É Isaías, né, gente? Isaías que fala isso. Escreve aí, que livro de Isaías? É o 51, 53? Nossa, já abriu aqui. 53. Olha, minha Bíblia tá mais forte do que o Google, gente. Eu não tinha separado não, viu? Eita! O Google, a inteligência artificial é só a imitação das coisas de Deus. Aleluia! Que graça, hein? Olha, abriu certinho, 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Eu tô emocionada, gente, porque a minha Bíblia não estava aberta e abriu bem no lugar. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura como a dos ímpios, e o rico a sua morte. E ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, porém o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar a alma, se pôs por expiação do pecado. Ver a sua descendência, prolongará os seus dias e boa vontade. Gente, eu tô emocionada, porque é demais, gente, é demais da conta. Isso significa que ele está feliz, que a gente está falando sobre o sacrifício dele. Aleluia, Deus seja louvado. Lê novamente aí você na sua casa, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo. Lê aí no carro onde você está. Lê junto. Isaías 53 inteiro. Promete aí ler para mim? Isaías 53 inteiro. Aleluia. Deus está nesse culto, Ele se alegrou em louvarmos a Jesus, isso mesmo, irmãzinha Solange, Ele se alegrou mesmo. Aleluia ao Espírito Santo, aleluia ao Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Aleluia seja dada ao nome de Jesus Cristo. Que a graça e a comunhão do nosso Deus continue conosco. Aleluia. Isso aí, Cléo. Leiam sim. Aleluia. Leia Isaías 53. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de milagre. Nós subimos com Jesus. Nós estamos vivendo o tempo
que Deus tomou posse do que é dele, a nossa igreja. Oh, aleluia, aleluia ao Senhor que está nos carregando, ao Senhor que está fazendo tudo por nós, ao Senhor que está operando milagres, ao Senhor, o Senhor da Subimos com Jesus, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha nação, o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Verdade, Simone. Nem somos merecedores, mas Ele nos ama, aleluia, aleluia, glória a Jesus, que as bênçãos do Senhor, Cléo querida, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo, que Deus abençoe todos os que são casados, o seu casamento. Deus abençoe a sua casa, meu amado e minha amada. Você que ainda está sozinho, solteiro, que Deus coloque uma pessoa humilde do teu lado, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que não tenha tramóias, mas uma pessoa que seja de Deus de verdade, em nome de Jesus Cristo. Alguém que luta ao lado de Deus, alguém que trabalha ao lado de Deus, aleluia. Que o Senhor abençoe seus netos, você que tem neto, que Deus abençoe os que se agregam à tua casa como genros e noras, que o Senhor abençoe seus pais, aos que têm pais vivos, em nome de Jesus Cristo. E aí, juntos, fala sério, nós somos mais fortes. Que Deus os abençoe e a poderosa graça de Deus continue sobre a nossa vida. E, gente, continue orando por mim, tá bom? Beijos no coração de cada um. Fiquem na santa paz.